Letra A. Qual é dos animais que tem, gente, ossos? Qual é o animal que é vertebrado? Muito bem, o gato, né? O gato. Só que a gente tem que justificar. O gato, que é um vertebrado, como a tia acabou de falar, vertebrado. E tem em seu corpo uma estrutura composta de ossos. Muito bem. Vamos repetir. O gato, que é um vertebrado e tem em seu corpo uma estrutura composta de ossos. Quem acertou, não esquece de corrigir, tá bom? A letra B. E qual dos animais é invertebrado? Letra B é a lesma, certo? Corrijam. Terceira, classifique os animais como vertebrado ou invertebrado, preenchendo o quadro com um X na coluna correta. Vamos lá. A minhoca, vocês marcaram X aonde? Invertebrado, né? Muito bem. A pomba é vertebrado ou invertebrado? Acertou quem marcou vertebrado, certo? A joaninha, o X no invertebrado. A barata, invertebrado. O cachorro, vertebrado. Então, vertebrado só tem a pomba e o cachorro. Invertebrado, a minhoca, a joaninha e a barata. A 4 diz o seguinte: dê um exemplo de animal de cada um dos grupos do quadro abaixo. Tá. Mamífero. Mamífero, eu vou escrever, vou dar o meu exemplo. O gato. Gato. Mas existem outros, tá? Não precisa ser igual da tia. A ave. Ave. Eu vou colocar o pato. O pato. Pato. No réptil. Réptil. Eu vou colocar como exemplo o jacaré. Jacaré. Certo? Anfíbio. Anfíbio. Eu vou colocar como exemplo o sapo. Sapo. E o peixe. Peixe. Eu vou citar como exemplo a sardinha, ok? Não esqueçam de corrigir. Tia, precisa ser igual ao seu? Não. Tem outros exemplos para vocês seguirem, certo? A quinta e última diz o seguinte: aproveite para aprender brincando. Vá ao caderno de criatividade e alegria na página 22 e faça a atividade 11, dominó dos animais. Vocês vão brincar, né? Eu acho que vocês brincaram já. É essa atividade aqui, ó. Animais, classificação, reprodução e habitat. Classificação dos animais. E aí vocês vão brincar de dominó. Se não já tiverem brincado, acredito que já tenham brincado, certo? Agora vocês vão dar uma olhada na agenda de hoje. Para começar a nossa revisão, nós estudamos sobre animais terrestres e animais aquáticos. Quem aí lembra? Levanta a mão. Muito bem. Vamos lembrar o que são animais terrestres. Pensa aí. Animais terrestres são os que se desenvolvem e vivem na terra. E os animais aquáticos?
Animais aquáticos são os que se desenvolvem e vivem na água, certo? E agora nós vamos brincar. Eu vou fazer uma mágica e de repente vai aparecer alguma coisa na lousa, tá bom? Nós vamos brincar de desembaralhar as letras. Vocês percebem, né, que já tem algumas coisinhas aqui, ó. Tem uma frase que diz: eu moro na ou no terra, que são terrestres, água, aquáticos. Vamos começar aqui pelos terrestres. E aí, olhando para essas letrinhas aqui, vocês acham que é qual animal? Nós sabemos que ele é terrestre, né? Mas e aí, vocês acham que animal é esse? Observem bem as letras. E aí? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu vou dar uma dica. Começa com L. Começa com a sílaba Lé. E aí, gente, tá fácil, né? Agora, leões. Muito bem. Quem aí conseguiu acertar? Um animal terrestre, né? Ó, muito bem. Mora na terra. Aqui, o segundo animal tá fácil. Observem bem as letras. Vou dar uma dica. Começa com sílaba H. Sílaba H. Tem o L, o I, N, H e outro A, né? E aí, que animal é esse? Terrestre. É H, linha. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês acertaram. E por último, de animal terrestre, nós temos mais um aqui, que eu também vou dar uma dica. Começa com a sílaba Ma. E aí, Ma. Olhem bem para as outras letras. Macacos. Muito bem. Gostei de ver. E agora nós vamos para os animais aquáticos, os que moram na água, certo? Esse está um pouquinho mais difícil. Lá, e vem o G, ó. Tem o S, outro A, um T. E aí, vocês acham que é o quê? Lagosta. É isso aí, muito bem, lagosta, certo? Temos aqui mais um animal aquático que mora na água, que começa com a sílaba tá. Tá. E aí, tá fácil. Algumas espécies moram na água, tem outras que moram na terra, né? Conseguem sobreviver na terra. E aí, gente, tá fácil. É a tartaruga. Quem acertou? Alguém conseguiu acertar? Muito bem. E por último, nós temos a fácil demais. Falta o L, o E, o I e tem outro A. Animal aquático começa com baleia. Muito bem, conseguiram acertar, né? Então, essa foi a brincadeira. Eu moro na terra, que são os terrestres. Tem alguns exemplos aqui, no caso, 3 leões, a galinha e os macacos. Eu moro na água, aquáticos, a lagosta, tartaruga e baleia. Pessoal, vocês vão pegar o livro Marcha Criança e abrir na página 89, que tem alguma coisa aqui muito importante que pode cair na nossa atividade avaliativa, tá? Que é esse último parágrafo aqui. Vamos dar uma lida, prestem atenção. Há animais que nascem e vivem algum tempo na água. Ao se tornarem adultos, passam a viver em ambiente terrestre. Na época de pôr os ovos e se reproduzir, eles voltam à água. É o caso de sapos, rãs e perereca. Prestem atenção. E aí vocês vão abrir também aqui na página 90 e vamos dar uma lida aqui no Saiba Mais, certo? Acompanhe daí. Um peixe que viaja. Os salmões são um tipo muito interessante de peixe. Eles nascem nos rios, onde ficam até se tornarem adultos,
depois nadam em direção ao mar. Todos os anos, porém, na época de se reproduzir, eles voltam para o mesmo rio onde nasceram. É aí que a fêmea desova e nascem os novos salmões, certo? Prestem bastante atenção aí nessa leitura, tá bom? E agora nós vamos revisar um pouco os animais vertebrados e invertebrados, certo? De acordo com as suas características, os animais eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que foram os que eu acabei de falar. Os animais vertebrados e os invertebrados. E o que são animais vertebrados? Vocês lembram? E aí, pensem bem aí um pouquinho. Muito bem, são animais que possuem coluna vertebral e crânio. E são divididos em 5 grupos, vocês lembram? Que os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos. E a gente até confeccionou aquela tartaruga bem bonitinha, quem lembra? Quais são os 5 grupos? Mamíferos, as aves, répteis, os anfíbios e os peixes. Muito bem. E os invertebrados, quem lembra? Já os animais invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral e se dividem em vários grupos. Como exemplo, nós temos equinodermos, artrópodes, moluscos, quinidários e os anelídeos. Pessoal, agora nós vamos relacionar as colunas. Observem que na lousa nós temos 2 grupos, não é? Um aqui e outro aqui, que eu vou ler agora para vocês. Aqui, mamíferos, anfíbios, aves, répteis e peixes. São os grupos, é o grupo, né, dos animais vertebrados, 5. E aqui do lado, a gente vai relacionar, certo? Mamífero para o lugar correto, anfíbio também, ave também, répteis e os peixes. Vamos começar aqui com a primeira frase, que tem escrito assim: são animais que se desenvolvem em ovos que a mãe bota, nascendo deles. Tem o corpo coberto de penas. E aí, vocês acham que é o quê? Mamíferos, anfíbios, aves, répteis ou peixes? Vou ler novamente. São animais que se desenvolvem em ovos que a mãe bota, nascendo deles, e tem o corpo coberto de penas. E aí? Tempo para vocês pensarem e responder. Acertou quem disse? Aves. Muito bem. E aí, vamos para a nossa segunda frase aqui, que tem escrito assim: são animais que, em sua maioria, nascem de ovos e têm o corpo coberto de escamas. Tá fácil. E aí, vocês acham que é o quê? Os peixes. É isso aí. Muito bem, acertaram. Aqui, próximo. A maioria nasce de ovos. Na fase inicial, eles vivem na água. Quando adultos, em sua maior parte, passam a viver em ambientes terrestres. E aí, tempo para vocês pensarem. Acertou quem disse? Anfíbios. Muito bem, são os anfíbios. Mais um, vamos para esse aqui. A tia colocou aqui porque a lousa é um pouco pequena, tá bom? Mas vai dar certo. Vamos lá. São animais que, em sua maioria, nascem de ovos, onde se desenvolvem fora do corpo da mãe. Geralmente, tem o corpo coberto de escamas, placas duras e carapaças. E aí, gente? É um dos dois, né? Ou répteis ou mamíferos. Vocês acham que é o quê? Acertou quem disse? Répteis. Muito bem, é isso aí. Tô gostando de ver. Acertaram. E por último agora tá muito fácil, né? Mas vamos ler para revisar. São animais que, em sua maioria, nascem da barriga da mamãe e mamam quando pequenos. Muito fácil. São os mamíferos.
Muito bem, gostei de ver, eu tenho certeza que vocês acertaram. E na sequência, vocês vão ver um vídeo sobre os animais vertebrados e invertebrados, tá bom? Animais vertebrados e invertebrados. Você sabia que os animais vertebrados apareceram sobre a Terra há mais de 450 milhões de anos atrás? São mais de 45 mil espécies diferentes que estão divididas em 5 grupos. Animais vertebrados. E o que são animais vertebrados? Animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral em seu esqueleto. Vértebra. Mas o que é vértebra? Vértebras são os ossos que compõem a coluna vertebral. Elas são divididas em 5 grupos: cervicais, torácicas, lombares, sacro e cóccix. Os animais vertebrados podem ser classificados em peixes, anfíbios, mamíferos, aves e répteis. Mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados que mamam logo após o nascimento. Aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto por penas. As aves têm bico, 2 asas, respiração pulmonar e são ovíparas. Elas se alimentam de folhas e frutos. Peixes. Os peixes são animais vertebrados que vivem em ambientes aquáticos como lagos, rios ou mares. Têm o corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa. Geralmente, têm respiração branquial. Répteis. Os répteis são animais vertebrados que têm o corpo coberto por escamas ou carapaças. Têm respiração pulmonar e se locomovem nadando e andando. Anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que geralmente têm pele lisa, fina e úmida. Os anfíbios, em geral, são ovíparos quando filhotes e respiração pulmonar quando são adultos. Animais invertebrados. O que são animais invertebrados? São aqueles que não têm coluna vertebral em seu esqueleto. Como exemplo, temos as formigas, minhocas, as águas-vivas, os polvos e as estrelas do mar. Um curioso fato é que mais de 95% dos animais existentes no planeta são invertebrados. Isso mesmo, os vertebrados, como os cachorros, gatos e seres humanos, não chegam nem a 5% dos animais que habitam por todo o planeta. Os invertebrados são considerados os animais mais antigos da Terra, pois eles derivam de uma forma de vida primitiva e unicelular, como os protozoários e amebas. Onde vivem os animais invertebrados? Como existem muitas espécies e famílias de animais invertebrados, eles vivem em vários lugares diferentes. Alguns, como a formiga e a minhoca, vivem em terra firme. Outros, como o polvo e a água-viva, vivem no mar. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês e responder as 3 perguntas que vêm a seguir, certo? E aí depois vocês vão dar pausa e copiar, né? Dar pausa e tentar responder e a correção vem na sequência, tá bom? Pessoal, não esqueçam de estudar as páginas que a tia colocou na agenda, certo? Não esqueçam de responder as atividades avaliativas. Lembrando que, da mesma forma da outra vez, coloca no envelope, nome completo, a série, o nome da professora
e o nome do colégio e o turno, tá bom? Um grande beijo, a nossa aula se encerra aqui, mas fica aí ligado nas perguntinhas. Não esqueçam de colocar no caderno e tentar responder, porque já é uma forma de você estudar para nossa atividade avaliativa, certo? Beijão! Alguns animais nascem completamente diferentes dos adultos que os geraram. O corpo desses animais passam por grandes transformações até chegar à fase adulta. Chamamos essa transformação de... Dê pausa e responda. Metamorfose. Muito bem. Segunda questão. Cite um exemplo de animal para cada classificação: mamífero, ave, répteis, anfíbios e peixes. Mamífero, temos boi, cachorro, gato e etc. Aves, pássaros, pato, galinha e etc. Répteis, jacaré, tartaruga, serpente e etc. Anfíbios, sapos, rãs, pererecas e etc. Peixes, temos sardinha, raia e etc. Parabéns para quem acertou! Terceiro, quais os grupos em que os animais são classificados? Relacione os nomes às características. Letra A, vertebrados. B, invertebrados. Ao lado temos animais que não têm esqueleto interno, animais que têm esqueleto interno. Parabéns para quem disse que animais que não têm esqueleto interno é a letra B, invertebrados, e animais que têm esqueleto interno são os animais vertebrados.